Salve com muita alegria, família Seente. Gratidão por estarem conosco em mais uma aula do Livro dos Espíritos. Queremos agradecer a sua presença, dizer que estamos muito felizes de estarmos novamente aqui com vocês. Lembrando que estamos com vocês todas as terças e sábados com vídeos de conteúdo exclusivo, domingos com o estudo do Livro dos Espíritos, segundas com as aulas do professor Nestor, quartas com os podcasts e todos os dias com os shorts. Se inscreve no canal, deixa aqui o seu comentário, aciona o sininho para receber as notificações, dá o like e compartilha para que todo mundo possa ter acesso a essa informação. Vamos lá, Vânia? Vamos sim, William. Uma boa tarde a todos. E vamos continuar. Parte 2ª, capítulo 6 da Vida Espírita. Kardec está fazendo uma consideração sobre, deixa eu ver aqui o título, necessidades dos espíritos e sensação que os espíritos têm. Aurido do meio ambiente, este invólucro varia de acordo com a natureza dos mundos. Ao passarem de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório, como nós mudamos de roupa, quando passamos do inverno ao verão ou do polo ao equador. Quando vêm visitar-nos, os mais elevados se revestem do perispírito terrestre, e então suas percepções se produzem como no comum dos espíritos. Então, quando eles se vestem com a nossa, aqui com o perispírito terrestre, ele tem as percepções comum dos espíritos. Interessante. Todos, porém... Oi. Veja que nós temos uma entidade que vem se manifestar conosco de vez em quando, que se autodenomina Cássio, e que também diz, e a gente acredita, que é o apóstolo Bartolomeu de Jesus, e que ele vive em camadas superiores, e como eles estão dizendo aí, se reveste de um perispírito para vir aqui ter conosco. Não é toda hora, não é todos os momentos, é quando há necessidade de trazer uma orientação mais elevada. Então, veja que o próprio Kardec já falava disso lá naquela época, em 167 anos atrás. E eles sentem as percepções comuns dos espíritos. Muito interessante. Todos, porém, assim os inferiores como os superiores, não ouvem, nem sentem, senão o que queiram ouvir ou sentir. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas suas percepções. Uma só coisa são obrigados a ouvir: os conselhos dos espíritos bons. A vista, essa é sempre ativa, mas eles podem fazer-se invisíveis uns aos outros. Conforme a categoria que ocupem, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, porém não dos que lhes são superiores. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. Aclara-se à medida que ele se desprende e pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena, independentemente da possibilidade de penetrar através dos corpos que nos são opacos. Quanto à sua extensão através do espaço indefinido, do futuro e do passado, depende do grau de pureza e de elevação do espírito. Objetarão, talvez, toda essa teoria nada tem de tranquilizador. Pensávamos que, uma vez livres do nosso grosseiro envoltório, instrumento das nossas dores, não mais sofreríamos. E eis-nos informais de que ainda sofreremos. Pois é, William. E aí? De novo, mais uma vez, os espíritos que lidam conosco no nosso dia a dia falam isso. De novo, e veja, é muito importante a gente colocar que Kardec, ele era um gênio à frente de seu tempo, muito à frente. Esse livro continua tão autêntico quanto era a época.
com algumas nuances que a gente já tem com clareza um pouco maior. Mas os espíritos que nos acompanham dizem exatamente isso, que eles sofrem sim, que eles continuam tendo as mesmas coisas, e uma frase que eu sempre uso nos nossos vídeos: no plano espiritual, nada não faz sentido. Um exemplo que nós já demos várias vezes. Os espíritos têm fome e sede, precisam dormir? Sim, porque eles têm esses hábitos, e até que eles os percam, eles precisam continuar sentindo isso. Isso faz parte da depuração e da elevação. Poxa, então existe comida, bebida no plano espiritual? Existe, do mesmo jeito que nós temos aqui. Os tais caldos reconfortantes que existem nas camadas mais superiores da existência, eles são aplicados àqueles que cada vez menos precisam da alimentação. Mas é fato que existe comida, sim, existe bebida, sim, existe dormida, sim. Isso é uma questão natural. E da mesma maneira, os sofrimentos que também os acompanham. Porque uma vez que eles desencarnaram, não quer dizer que eles não vão mais sentir absolutamente nada. Pois é, ele continua explicando que é desta ou daquela forma, mas será sempre sofrimento. Desta ou daquela forma, será sempre sofrimento. Assim, pode dar-se que continuemos a sofrer, e muito, e por longo tempo, mas também que deixemos de sofrer, até mesmo desde o instante em que se nos acabe a vida corporal. Os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós. Muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões. Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos, modesto nos desejos, a muitas tribulações se forraria. O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira por que viveu na terra. Certo, já não sofrerá mais de gota, nem de reumatismo. No entanto, experimentará outros sofrimentos que nada ficam a dever daqueles. Que é, Andréia? Eu lembro daquela parte da Bíblia, né? Ó, humanidade incrédula, até quando vós sofrereis? Jesus, ele veio dizer que se você absorver os seus ensinamentos, quanto mais você absorver os ensinamentos dele, menos sofrimento você terá. Então, o menos sofrimento é a compaixão, a caridade, o amor, o respeito, a paz, enfim. Fica claro, né, esse ensinamento na própria Bíblia. Ele continua aqui, ó. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria. Que quanto mais livre estiver da influência desta, ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual. Ele tem o livre-arbítrio, tem, por conseguinte, a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se, nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo importância que não merecem. Então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria. E quando deixar este invólucro, não mais lhe sofrerá a influência. Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido, nenhuma impressão desagradável
eles lhe deixarão, porque apenas serão atingido o corpo e não a alma. Sentir-se-á feliz por se haver libertado deles, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Interrogamos aos milhares de espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes da sociedade. Ocuparam todas as posições sociais. Estudamo-los em todos os períodos da vida espírita. A partir do momento em que abandonaram o corpo, acompanhamos-los passo a passo na vida de além-túmulo, para observar as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias, nos seus sentimentos. E, sob esse aspecto, não foram os que aqui se contaram entre os homens mais vulgares, os que nos proporcionaram menos preciosos elementos de estudo. Ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentavam. Que a outra vida é fonte de inefável ventura para os que seguiram o bom caminho. Deduz-se daí que aos que sofrem, isso acontece porque o quiseram, que, portanto, só de si mesmos se devem queixar, quer no outro mundo, quer neste. Está bem claro sempre. Kardec coloca aí, e Chico, nas mensagens dos Espíritos, estão forrados de dizer para nós: se melhorem, se conheçam, mudem, pensamento positivo, viva bem, vive em paz. Todas as mensagens têm o mesmo conteúdo. Então, teve o mesmo conteúdo. Todos os livros, todas as mensagens, todos os mentores falam a mesma coisa. Falam a mesma coisa. Só que nós temos uma coisa aqui na Terra. Eu estava aqui pensando nas minhas próprias dores, porque hoje eu fiz fisioterapia e doía um monte de coisa. Nós, aqui na Terra, estamos nos alimentando muito mal. Nós estamos nos alimentando com metais pesados. Existem 1000 coisas que nós comemos e que fazem muito mal ao nosso corpo. Consequência, revestem aos nossos nervos, aos nossos órgãos internos, e a gente passa a sofrer uma série de situações. Então, não depende muito também das nossas dores físicas, a dor moral, sim, mas a dor física depende do mundo que a gente está vivendo. Só se nós morássemos num sítio em que nós pudéssemos plantar tudo, criar tudo, viver de tudo, do melhor e do possível. Mesmo assim, você ainda compra o milho transgênico para plantar, você vai comprar a semente, ela já é transgênica. Você compra o feijão já é transgênico. Então, é quase que impossível você não se superlotar de metais pesados e vir sofrer as consequências na idade, por exemplo, que eu estou, que é reflexo de toda a minha juventude, de todo o meu passado. Mesmo que eu seja controlada na comida, controlada no meu trabalho, que eu passe a vida toda me controlando e tendo bastante equilíbrio em tudo que se faz. Mesmo assim, aqui na Terra, a gente vai sofrer. E, infelizmente, a ambição dos nossos dirigentes, a ambição do ser humano que tem as indústrias, que tem as fazendas, que tem tudo que nós temos que nos abastecer, a ambição deles faz com que a população sofra. Para isso tudo tem que haver um equilíbrio geral. Eu acredito que eu, nesta encarnação, não vou ver nada disso. Não sei se meus netos vão ver. Que haja equilíbrio, que haja a agricultura orgânica, que só haja indústrias que não produzam
coisas que fazem mal e que nem poluem a natureza. Eu não acredito. Então, o sofrimento na Terra vai existir ainda por longos e longos anos, enquanto o ser humano não mudar. E como diz Emmanuel, numa mensagem, não adianta mudar a forma de governo, não adianta mudar governo, enquanto o homem não mudar. Porque as formas de governo são feitas pelos homens. Os que os governam são homens. E tudo está dentro do poder, da ganância, do egoísmo, do orgulho, do querer mais, e isso vai influenciar todos nós que estamos aqui na Terra. O que eu acho importante colocar a respeito é que, de novo, esse livro é muito antigo, né, sob o ponto de vista da época que ele foi criado, para aquilo que existe hoje na realidade. Tudo isso que a Vânia falou é uma realidade. Então, de qualquer forma, a gente precisa procurar se manter o mais altivo possível. E numa palavra, né, como disse já Jesus, né, no Evangelho, orai e vigiai, né? Então, sempre tomar cuidado com as coisas que você procura consumir, buscar sempre consumir o que for mais natural possível. Hoje em dia é muito difícil você achar que uma fruta, por exemplo, é natural, que uma carne, ela está sendo, o boi lá, ele está sendo criado de uma maneira natural, enfim, não é fácil, mas tanto quanto possível é melhor que assim seja feito, para que você possa ter melhor qualidade nesse processo. Nós sabemos das dificuldades que isso representa, e precisamos ter fé e saber exatamente como é que nós vamos conduzir essas coisas, né? Certo, não só a questão física, né, do corpo, mas a questão da seleção daquilo que a gente nutre dentro da gente, né? A nossa saúde não depende só daquilo que a gente se alimenta. Hoje em dia tem uma cultura muito grande de não comer carne, de comer coisas naturais, sem agrotóxico. Beleza, legal, concordo, faz bem. Mas quanto de toxina a gente ingere através dos nossos próprios pensamentos, né? Dos nossos próprios sentimentos? Eu acho que essa questão se amplia mais nesse sentido. Na realidade, é isso mesmo, o sofrimento moral vai continuar. Exatamente por causa do nosso orgulho, da nossa ambição, da nossa vaidade. Quando a gente diminui o orgulho, qualquer coisa que aconteça na nossa vida, a gente aceita tranquilinho, com facilidade, fala, paciência, vai mudar, não é assim, a pessoa fez isso, talvez não saiba. A gente leva isso quando o nosso orgulho é pouco, é pequeno, o sofrimento é menor. Agora, quando a gente tem o orgulho, nossa, por que essa pessoa falou isso de mim? Por que ela fez isso? Eu não mereço. Pronto, já começou. E aí vem essa carga moral que é o que nós temos de desequilíbrio, né? Bom, vamos lá, vamos continuar lendo. Escolha das provas. Quando na erraticidade, antes de começar nossa nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, aí vem, ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Vamos colocar hoje em dia que nós sabemos que não é bem isso. Muitos podem escolher, mas não são todos. E muito também, quando a gente vai ter que passar, muitas vezes a gente não gosta, não quer, não gostaria de passar e vai ter que engolir. Então, não é bem assim. Aí seriam espíritos que já têm condições de escolher a sua vida aqui na Terra. Pergunta A. Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela, dando ao espírito a liberdade de escolher. Deus lhe deixa inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiveram. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Demais, cumpre-se distinga o que é obra da vontade de Deus
E o que é a do homem? Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vós, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Aliás, eles permitem, né, que a gente faça as besteiras. Depois eles nos ajudam a catar os caquinhos que sobraram, né, André? Os mentores vêm e ajudam a catar os caquinhos das coisas que a gente aprontou e sofreu. Olha, eu vou dizer para você que nós somos uma aula de verdadeira tolerância e paciência para os nossos guias, viu? Porque a gente dá trabalho, porque como a gente demora para mudar, para entender, né? Às vezes eles dão o mesmo conselho por anos para que a gente consiga, no mínimo, entender que existe uma outra maneira de ser, para aceitar isso, porque a gente dá trabalho. Então, depende da nossa vontade, né? Hoje em dia nós temos muitos livros, né, que nos orientam com relação que a gente pode modificar. É claro que a gente não vai conseguir mudar simplesmente por ler um livro, mas eu acho que a gente já começa a vislumbrar uma nova possibilidade de vida, né, diferente daquela que a gente criou para Então, nós. Andréa, mas sabe o que é isso? Velhos hábitos. Você está tão habituado, está tão sistematizado naquela maneira que automaticamente você faz. E é isso que precisa cortar. Para isso, nós estamos passando para a época da regeneração, né? E é para isso que existe o sofrimento, porque você para pensar. É só o sofrimento que faz você parar e falar, pô, não quero isso para mim. Chega. Pois é. Você vê como ele é importante a partir do momento que ele é uma tomada de consciência. Vamos parar para pensar sobre isso. É verdade mesmo. É por isso que existe. E Deus permite. Foi você que criou, certo? Do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Todas não, pois ninguém pode dizer que haveis previsto e buscado tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provas, as provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamento se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabeis que terá de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás. E bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha pode cair na cabeça. Não creias que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Pois é, eu tenho um caso na família. Minha tia ela é do interior, estava acompanhada de 3 filhos pequenos, tinha até um que era meio adolescente, e foram na 25 de março em São Paulo fazer compra. Passaram por uma construção, um caibro caiu na cabeça dela e matou minha tia. Diz para mim, isso era necessário? Era uma prova que ela tinha que passar? E essa prova era assim tão gritante?
Não, nesse caso, sim. Nesse caso, sim. Provavelmente uma expiação, né? Aí foi claro o Espírito da Verdade quando diz que os fatos principais, aqueles que são marcantes na vida da gente e que acontecem de uma forma inesperada e que não dá para mudar o rumo. Esses fatos principais, sim, estão ligados, né? Na maioria deles, eu não posso dizer todos, eu não sou Deus para saber, mas há compromissos de vidas passadas, mas outros que você acaba passando pela sua imprevidência, pela sua negligência, pela sua teimosia, são escolhas mesmo dessa própria vida. Pois é, você pega um carro, você sabe que tem que andar 80, você pega e anda 200. Existe uma probabilidade enorme de acontecer um acidente. E se você escolheu andar 200, você vai ter que depois aguentar se acontecer, não é isso, William? Não, se vai você além. Andar 200... Vai além, né, só da gente falar de carro, né? Essa questão do carro, ela é meio que óbvia, mas existem outras situações, né? Na capital paulista, por exemplo, nós temos ali a presença de lugares que são sabidamente lugares perigosos. E você pode ou não andar por esses lugares durante o horário que você sabe que ali vão ter bandidos, vão ter pessoas perigosas, né? Se você decidir andar por ali, você se expõe a um risco muito maior, de forma absolutamente desnecessária. Você entra no mar, nós que moramos aqui na praia, você entra no mar e você sabe que, a partir de um determinado ponto, a água já não dá mais pé e você não vai ter mais condições de voltar com facilidade. Se você não tiver habilidade para nadar, você está se expondo a um risco desnecessário. E aí vai ao infinito os exemplos, né? Então, a gente pode analisar de todas as maneiras que você, de fato, se coloque em condições. E não adianta dizer que Deus é culpado por tudo. Quando eu comecei no Espiritismo, 40 anos atrás, muita gente tinha aquele negócio, escorreguei na rua, tropecei, foi culpa dos espíritos ou porque Deus mandou eu passar por aquela provação. Tem nada a ver, amiga, só porque você não olhou para baixo e não percebeu, como eu contei num outro vídeo nosso, que eu saí para andar com o cachorro da Vânia, e tomei um escorregão porque eu pisei numa poça de lama. Olhasse para baixo e visse, né? Entendeu? Então, a gente precisa tomar esse tipo de cuidado e não achar que tudo é fruto dos espíritos negativos que querem fazer mal para a gente, nem muito menos Deus que nos está pregando ou colocando qualquer tipo de castigo, porque a gente, eventualmente, na visão pequenininha que a gente tem, merece esse tipo de coisa. Né? Tá certo. Então, essa próxima pergunta, como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. Assim, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas. Seria isso de lastimar-se. É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque, nesses mundos, só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê na Terra. É ruim encerrar, porque é tão gostoso esse estudo, né? A gente passa a refletir novamente. É o tipo de livro que toda vez que você lê, você consegue interpretar de uma maneira mais profunda, né? E uma coisa interessante sobre essa questão aqui, né? Fazei que em breve o mesmo se dê na Terra. O Espírito de Verdade falou isso há 167 anos atrás. Nós continuamos igual, né? Para quem tem milhões de anos no plano espiritual, isso é nada, né? Mas esse em breve já está custando bastante para nós aqui, né? Enfim, assim é. Então, beleza. Bom, quero agradecer a presença de todos aqui conosco, estando conosco em todos os estudos do Livro dos Espíritos. Estamos juntos com vocês e queremos pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações, curtir, comentar e compartilhar. Os seus comentários valem perguntas para vídeos que nós fazemos aqui de resposta a perguntas. E também podem fazer comentários, como vários que já foram feitos, nos incentivando, nos abraçando, e muitos também nos criticando. Nós permitimos que todos esses comentários fiquem.
Só excluímos os que são desrespeitosos, que infelizmente também já aconteceu. Mas eu tenho certeza que você, meu irmão, não vai fazer isso com a gente, e a gente está aqui de peito aberto para trazer para você tudo que nós conhecemos e trazer essa maravilha aí do estudo do Livro dos Espíritos. Grande beijo no coração de todos, até a próxima, axé. Aguardo vocês novamente, continuando esse Livro dos Espíritos maravilhoso, e como o William disse, nós começamos a refletir também. Nós estamos estudando, estamos lembrando, e estamos nos lembrando do que nós temos que fazer. Então, quando a gente lê, quando a gente estuda, a gente se recorda, tenho que melhorar. É isso, vamos junto nos melhorar? Vamos lá, Andréia? Até a próxima. É isso aí. Axé, pessoal. Se inscreve no canal, você que está chegando agora. Dê o joinha, ative o sininho das notificações e tamo junto na Família Ciente.